Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Hora da Saúde. Esse programa é produzido pelo Hospital de Amor com o objetivo de levar informação de qualidade sobre saúde básica em todo o país. E mais uma vez, ao meu lado, grandes especialistas para levar a você informação de qualidade. Hoje eu conto com a parceria do Dr. Marcelo Gobo Júnior, ele que é médico da família e também é médico assistente do programa de serviço de atendimento ao colaborador do Hospital de Amor. E hoje a nossa convidada é a doutora Amanda Weck, ela que é médica da família e também faz parte do Núcleo de Saúde Integrativa do Hospital de Amor, que faz parte do programa de serviço de atendimento ao colaborador também do Hospital de Amor. Seja bem-vinda, doutora Amanda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Doutor Marcelo, mais uma vez, agora contando com a sua parceria, muito obrigada. Eu agradeço o convite sempre. E hoje, nesse programa, nós vamos falar sobre práticas integrativas e complementares. Nessa edição, vamos trazer um pouco mais desse assunto que ainda não está tão difundido, mas nos últimos 10 anos vem ganhando muito espaço em todo o Brasil. A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares foi criada no Brasil em 2006, após a aprovação unânime pelo Conselho Nacional de Saúde. Atualmente, o país é referência mundial na área de práticas integrativas e também na atenção básica. Uma boa notícia, doutora Amanda. Pois é. Doutora Amanda, eu queria que primeiro você começasse falando com a gente o que são essas práticas integrativas. A gente deve falar em práticas integrativas ou em medicina integrativa? Então, os dois termos são corretos, né? A medicina integrativa está voltada mais para a área médica, mas a gente tem as práticas integrativas, que são aquelas práticas que vão integrar o tratamento do paciente. A medicina integrativa, hoje, o que seria? É uma visão nova do paciente, você olhar o paciente como um todo e não só como uma doença. Isso até soa como uma frase meio clichê, mas não é. É, por exemplo, a gente está aqui no Hospital de Amor, um lugar que faz tratamento para câncer. Aí um paciente chega e recebe um diagnóstico de um câncer de próstata, por exemplo. Em vez da gente focar nisso, no câncer de próstata, investigar, ficar focado só nesse diagnóstico, no câncer e em tudo mais, você entender que quem recebeu esse diagnóstico é o seu João, que mora lá em Roraima, e que para ele esse diagnóstico está sendo muito complicado, que ele é uma pessoa religiosa, mas depois desse diagnóstico ele vem relativizando se ele acredita mesmo em Deus, porque Deus fez isso com ele. Que ele faz uso de algumas plantas, que ele toma alguns chás que são antioxidantes e pode interferir na quimioterapia dele. E você entende todo o contexto que esse paciente está envolvido, e não só o diagnóstico de câncer, e sim o seu João como uma pessoa que está recebendo um novo diagnóstico e vai precisar de uma atenção e uma visão global do que está acontecendo. Doutor Marcelo, pelo que a doutora Amanda está dizendo, é uma forma de humanizar ainda mais o atendimento e o paciente? Com certeza. A grande vantagem de você ter uma atenção que é integral e você entende todo o contexto de vida da pessoa e você trata o que a pessoa é e não a doença que ela tem, é um jeito não só de você tornar o cuidado mais humano, mas um cuidado mais real. Aquilo que acontece de fato e aquilo que a gente vai ofertar enquanto equipe de saúde, não só focado num distúrbio orgânico específico e pontual. Apesar de ser um conceito que tem ganhado mais força nos últimos anos, é algo que parece que existe desde que o mundo é mundo, né? Porque a gente não consegue pensar no processo de adoecer e de estar com algum problema de saúde quando a gente só tem uma enfermidade orgânica que a gente vai fazer um diagnóstico que é patológico ali, que eu vou até o microscópio e vejo a lâmina que as células não estão muito bem. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida e essa dinâmica é suficiente para a gente se perceber um pouco mais adoecido. E a gente tornar um cuidado mais humano é entender que isso faz parte, que a gente pode cuidar disso também. Gostaria que vocês explicassem para a população, para as pessoas que estão nos assistindo aí de casa, o que são essas práticas integrativas, porque às vezes as pessoas ficam meio na dúvida, mas quais são elas? Dá para a gente falar quais são essas práticas? Sim. Hoje, né, depois da política de 2006, a gente começou com 5 práticas que o SUS implementava. Era a fitoterapia, homeopatia, antroposofia, que é uma medicina que vem lá da Alemanha, termalismo e essas 4.
E a gente começou com essas práticas e aos poucos a gente foi implementando outras. Em 2017, foi implementado 29 práticas. 29? São 29 práticas que o SUS colocou como práticas integrativas e complementares, que podem integrar ao tratamento. O que é muito importante? Entender que as práticas integrativas, elas não colocam o tratamento convencional de lado, elas integram o tratamento. Então, ela não deixa que a alopatia funcione, mas sim engloba o tratamento do paciente. Nunca vai ser colocado de lado, sempre para melhorar o paciente. São 29. Dentro dessas 29, quais são as mais conhecidas, a gente pode dizer? A gente tem a medicina tradicional chinesa, que entra a acupuntura, a auriculoterapia, tem a fitoterapia, tem o reiki, tem outras práticas que englobam a parte de corpo e mente, como meditação, yoga. Doutor Marcelo, é uma evolução, a gente pode dizer, para a saúde no Brasil, essa inserção das práticas integrativas na saúde, pelo SUS? Com certeza. Isso a gente só ganha, na verdade. Quando a gente reconhece novos jeitos de tratar, que na verdade nem são tão novos, na verdade quando a gente valida enquanto conhecimento aquilo que é milenar, então quanto tempo a gente tem de acupuntura dentro da medicina tradicional chinesa e o quanto isso ajuda as pessoas a enfrentar o seu processo de adoecimento e não é tão novo, né? Algo que tem mais de 1000 anos não pode ser considerado tão jovem assim. Mas quando a gente valida isso, a gente entende que não é só o conhecimento científico que vem do método científico tradicional, que a gente vai validar isso com determinadas práticas e dizer que aquilo é verdade porque os números, a matemática diz que aquilo é uma verdade, que a gente está invalidando aquilo que não é provado em cima dessa mesma forma de se provar. Uma vez eu estava cuidando de uma paciente e ela disse que a evidência do que era o cuidado dela era a vida dela, né? E isso é muito poderoso quando a gente cuida de alguém. Não é que aquilo, a realidade daquela paciente era só dela. Então, se eu vou considerar dentro de um universo tradicional, científico, algo que não tem poder de generalizar, então a verdade dela não cabe na vida de outra pessoa, isso a gente vai falar que tem um baixo poder de evidência, eu posso concluir muito pouco disso. Mas ela era evidência porque aquele jeito de cuidar melhorava a vida dela. E esse é o nosso propósito enquanto profissional da saúde, né? Cuidar de alguém que é real. Por isso, incorporar outros conhecimentos, nem sempre tão novos, mas outros conhecimentos dentro do nosso arsenal terapêutico é muito valioso. Mais uma vez, melhorar a vida, melhorar a qualidade de vida. Vocês estão me falando aqui como são usadas essas práticas integrativas, são 29, né, aprovadas Sim. pelo SUS. E para que servem, doutora Amanda? Dá para a gente falar para que servem de uma maneira geral ou sobre algumas delas? Sim. A maioria delas servem para melhorar a qualidade do tratamento da pessoa, a qualidade de vida, o bem-estar. Todas elas englobam a visão. Você tem que pensar no paciente. Então, você vê aquele paciente e você pensa o que seria melhor para ele, para integrar o tratamento que ele está fazendo. Por exemplo, um paciente que está passando por um período no hospital de uma ansiedade por causa do diagnóstico. Não necessariamente ele vai precisar de medicamentos para isso, mas ele pode fazer uma prática de mindfulness, por exemplo, que a gente vai comentar, meditação, que isso vai ajudar, e é cientificamente comprovado, que vai ajudar a reduzir essa ansiedade do paciente e vai diminuir a possibilidade da gente ficar interferindo com medicamentos no que o paciente está vivendo. Então, vai depender muito do paciente. Por exemplo, a medicina tradicional chinesa trabalha com acupuntura. Então, tem alguns efeitos colaterais, como enjoo, dor, podem ser tratados com a acupuntura, por exemplo, e não necessariamente necessitar de um medicamento. Nesse caso, o melhor tratamento, a melhor prática integrativa, ela vai ser definida, ela vai ser conversada, ela vai ser entendida entre paciente e médico? Isso. Uma das partes mais importantes da medicina integrativa é a relação médico-paciente. Então, tudo que a gente vai fazer tem que ser compartilhado. Então, o paciente ele faz também o seu tratamento. E o que é mais importante, o paciente ele vira coautor do seu tratamento. Quando ele participa do processo de tratamento, as chances disso ser ter um resultado melhor
traz com que o paciente ele está participando do que está acontecendo. Então, ele te ajuda a chegar num tratamento melhor. Vocês falaram também sobre comprovação científica das práticas integrativas. Como que é esse processo? Como foi essa comprovação científica? Como é a aceitação? Como é a cobrança por isso? Queria que vocês falassem sobre isso. Isso é um assunto bastante espinhoso para a gente poder tratar, porque entra nisso que a gente tangenciou agora, falando sobre evidência. Quando a gente vai testar uma medicação nova, por exemplo, a gente precisa saber se aquela medicação tem efeito para a doença que a gente está estudando. Então, se eu estou com uma infecção de garganta e eu vou tomar um remédio para isso, eu preciso saber se esse remédio serve para essa dor de garganta que eu estou apresentando. E aí eu posso saber se esse remédio é efetivo para diminuir a minha percepção de dor ou se ele é efetivo para matar o bichinho que está causando essa dor de garganta ali. Dentro disso, a gente tem que testar o remédio para um grupo específico de pessoas. Depois que eu faço isso, eu preciso ver se esse remédio serve para qualquer pessoa. São as fases clínicas disso. As práticas integrativas, se a gente pensar que cada uma tem o mesmo poder de ação de um medicamento, por exemplo, se eu for entender fazendo um paralelo, o processo de comprovar cientificamente e generalizar, ele é semelhante. Então, eu preciso reunir pessoas que têm o mesmo tipo de adoecimento, que vão se beneficiar do mesmo tipo de prática, que é aplicada do mesmo jeito, e eu vou comparar um grupo com o outro. Teve diferença no grupo que teve a intervenção? Teve diferença no grupo que não teve a intervenção? Como que foi, de quanto foi essa diferença? Feito isso, quando eu aumento e aplico isso para uma população em geral, quais são os meus resultados? Como eles se comportam? Então, você pode, por exemplo, ver a medicina tradicional chinesa, naquilo que é manejo e controle de dor, é algo que é muito efetivo, muito estudado, tem muita evidência reforçando, até porque tem muito tempo que isso é usado. A gente hoje passa por uma situação de pandemia, que é uma doença nova. Muitas coisas que a gente vê em relação à Covid-19, por exemplo, não tem tempo bastante para a gente ter certeza sobre elas. Por isso as coisas mudam muito. Então, quando a gente fala de um serviço aliado ao Sistema Único de Saúde, que tem 14 anos, enquanto ratificação de política nacional, é pouco tempo para a gente poder pensar em grandes séries de estudos que vão comparar e ter evidência a nível científico equivalente a uma droga como a penicilina que a gente usa para tratar de dor de garganta há mais de 40 anos. Então são tempos diferentes para a gente poder ver a evidência. Só que a pessoa que sofre aquele cuidado, ela vai ter evidência na vida dela no momento imediato. E a gente não está muito longe disso. Um exemplo muito prático é nessa mesma dor de garganta. Quando a gente toma aquela sopa da avó, aquela canja de galinha, porque a gente está com uma gripe muito forte, e a gente percebe melhora, a gente percebe aquilo como cuidado em saúde, a gente sente um alívio do que é o processo da doença, não necessariamente um alívio da dor de garganta em si. Isso é prática integrativa e complementar, e isso está integrando o tratamento e o cuidado da pessoa. O Hora da Saúde de hoje fala sobre práticas integrativas complementares. Eu continuo aqui com o Dr. Marcelo Gobo Júnior, ele que é médico assistente, médico da família e assistente do Serviço de Assistência ao Colaborador do Hospital de Amor, e também ao meu lado a doutora Amanda Vec, ela que é médica do Núcleo de Saúde Integrativa, o NUSI, do Programa de Assistência ao Colaborador do Hospital de Amor. A gente vai para um rápido intervalo, mas já mais informação para você. Continue conosco.